Agora, já que a gente está falando em aprender, vamos aprender? O pessoal pensa, né? Vocês trabalham com comunicação, quem trabalha com isso é craque em português. A gente também sempre tem o que aprender, né, não, Abi? Sim, e muito. Você aí de casa certamente já ouviu dizer, por exemplo, uma máxima, viu, no nosso país, principalmente para quem vai aprender outras línguas, que a língua portuguesa é um dos idiomas mais difíceis para se ensinar e para se aprender. Estudar todas as particularidades da disciplina pode ser até entediante para muitas pessoas, mas não precisa ser assim não, viu? O lado preocupante é que a matéria que exige atenção para diversas regrinhas, muitas vezes não tem conseguido conquistar os alunos em sala de aula. Seria por uma questão, de repente, de facilidade na hora da escrita? Aquela ajudinha da inteligência artificial, por exemplo? Ou os métodos aplicados estão longe da realidade deles? Pois é, nesse cenário tão desafiador para todo mundo, no que diz respeito ao aprendizado da língua portuguesa, o que os professores podem fazer nessa situação, Abi? É o que a gente vai descobrir agora, então, e quem nos ajuda nessa missão é a professora de português, Lilian Rodrigues. Lilian, seja bem-vinda. Seja bem-vinda para viver a tarde com a gente. Boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Por prazer. favor, professor. Fique à Boa vontade, tarde. vamos sentar aqui para a gente bater um papo, para falar de uma disciplina que eu imagino que você é suspeita para dizer, né? Mas Sou assim, apaixonada. talvez para você seja a mais apaixonante, a mais divertida É a melhor. que tem. É a melhor? É. Por que as pessoas têm tanto medo da língua portuguesa, né? Eu acho que isso sempre tem na escola, né? As regras, será que eu vou saber falar bem? Será que eu sei falar direito? E às vezes as pessoas até não são comunicativas porque elas têm receio de falar errado, por exemplo. E né? chama atenção, né, Lilian? Porque é o que a Abi falou, as pessoas têm medo e é justamente, talvez, a primeira disciplina que a gente aprende em casa, né? Assim, o primeiro conhecimento que a gente vai ter em relação a algo que vai passar pela escola depois é o idioma, é a falar, né, com a família, com os pais. Por que cria esse bloqueio depois? Então, na infância tem a questão da família, né? A presença da família ali na questão da escrita, da leitura é de suma importância. Já começa aí, né, o desenrolar de tudo. E as pessoas, às vezes, têm esse certo receio na comunicação, mas a gente precisa colocar em mente que a linguagem, ela tem de ser comunicada nem sempre com uma linguagem culta. Existem as variedades linguísticas, né? Onde, dependendo da ocasião, a gente faz uso de uma própria. Então, numa conversa entre amigos, a gente acaba tendo uma linguagem ali mais informal. Dependendo com quem vai falar, a gente procura, né? O importante é ter o conhecimento da gramática, né? E como é que isso acontece? Em sala de aula, eles têm um certo receio, né? Quando a gente entra no primeiro dia de aula, se apresenta, professora de língua portuguesa, a gente já percebe no olharzinho deles, né? E Aquela ideia de estar me julgando. isso, já é um olhar assim, Professora. lá vem a professora de língua portuguesa. Mas, durante as minhas aulas, o que eu procuro fazer? Sentar no lugar onde eles estão. Então, o aprendizado da gramática, da leitura, da escrita, tem de ser de uma forma que é como se a gente estivesse lá, como eu gostaria que fosse, né? E a leveza é muito importante nas aulas, independente de disciplina, a leveza, o ânimo, a boa vontade, tudo isso interfere também, porque está muito bem comprovado que a parte afetiva também interfere na aprendizagem. Faço muito uso da metodologia ativa, onde a gente prioriza o conhecimento prévio do aluno, o protagonismo do aluno. Então, por exemplo, eu vou iniciar uma aula falando sobre adjetivos. Ao invés de eu chegar lá, mostrar todos os adjetivos, a aplicação em frases, eles pesquisam em casa e trazem para mim já a informação, já a parte, né, das regras e tudo mais. E lá nós compartilhamos esse conhecimento. Então, quando o aluno se sente pertencente ali ao processo, como protagonista, ele se sente mais capaz de aprender a língua portuguesa. E aí começa a ver que, opa, eu consigo, eu tenho autonomia, porque a metodologia ativa é justamente para isso, para que eles
percebam que eles podem, eles têm autonomia, eles têm ferramentas ali ao seu dispor, né? Então, a gente tem a aula invertida, tem a atividade que é feita por rotação de estações, onde cada estação tem ali um problema, uma situação que eles vão discutir entre eles para resolver. Tudo isso é para que eles realmente sejam os protagonistas e hoje, mais do que nunca, a gente vê que eles estão muito espertos, né? E eles têm muita coisa para trazer para a gente, né? Você falou de adjetivo, a gente podia fazer aqui uma brincadeira. A gente está vendo algumas pessoas aqui. A gente podia pegar, sei lá, eu vou pedir para o pessoal colocar um microfone aí. A gente falou de adjetivo, né? Que são as qualidades. Então, eu vou pedir para vocês, para quem está do seu lado, você pensar, olhar e falar assim, eu vou dar um adjetivo para essa pessoa. Pode ser? Boa, não é? Pode ser, vamos lá. Vamos começar? Vamos fazer assim? Vai começar fazendo? Léo, pode levar e quem quiser depois levanta a mão e a gente fala. Achei que você ia começar fazendo para eu já ganhar um elogio assim de graça. Eu vou mostrar como na quarta-feira, então tá bom. Então vamos lá. Guilherme. Guilherme é uma pessoa bem-humorada e inteligente. Ó, gostou? É um adjetivo, tá certo, professora? Certíssimo. A Biane, ela é Souza. Não, errei, né? Errei, professora. Ah lá, gente. Fiquei nervoso. A Biane é uma mulher linda, não é? E o pessoal de casa concorda, o pessoal que tá aqui concorda. Um adjetivo também, né, professora? Sim, um adjetivo. Boa. Tem alguém aí que já quer falar um adjetivo aí que pra quer alguém? falar um adjetivo para alguém querido? Aliás, eu quero aproveitar então, Abi, eu não quero ser pegado de surpresa aqui nenhum dos nossos amigos, mas além de falar um adjetivo, a gente fica com essa ideia de que a língua portuguesa é um idioma mais difícil que outros, né? A gente sempre escuta isso, professor. Quando vai aprender inglês, por exemplo, professora de inglês fala, você aprendeu português é muito mais difícil. E antes de começar o programa, eu ouvi que tem um casal de devotos que estão aqui no santuário, estou olhando para eles aqui, inclusive, que estão vindo dos Estados Unidos. É isso mesmo, né, meu amigo? E você é brasileiro, sua noiva é americana, tô certo? Ô, Léo, você faz chegar o microfone lá neles pra gente entender essa história? E aí eu queria saber de você, se você percebe isso na rotina de vocês, na realidade do casal, se o português é complicado para ensinar mesmo. Como é que é seu nome? Meu nome é Giovanni. Giovanni, primeiro seja bem-vindo, viu? Que bom falar com você. Obrigado. Então, eu sou professor de música e para ensinar português eu acho que foi a coisa mais difícil de ensinar até hoje. Mas ela está aprendendo muito bem. Ela é americana, eu moro lá. Foi quando a gente se conheceu, vivendo nos Estados Unidos, e ela está aprendendo. Daí vem aqui, está sempre exposta, né? A língua é muito bom na parte prática. Mas, por exemplo, para você que aprendeu o inglês estando lá e que ajuda, então, sua noiva a aprender a língua portuguesa, você acha que tem essa dificuldade mesmo? O português tem alguns detalhes que são mais complicados de se ensinar do que o inglês? Sim, detalhes, estrutura, tudo. Gênero muda, que não muda no inglês, a conjugação de verbos em português. A gente adora porque é lindo, né? Mas a gente é natural, né? Mas é muito difícil quando você está acostumado com 2 conjugações e daí você tem 10 em português. Mas ela está aprendendo subjuntivo agora. Uau! Olha só! E ela adora. Que legal. A professora falou que quer dar uma dica para vocês e eu acho que, além disso, já que ele é músico, a música deve ajudar, né, professora? Isso, é exatamente isso que eu ia falar. Você tem uma grande aliada que é a música. Com a música se ensinam vários idiomas, né? Então, use a seu favor. Use a música, cante com ela. Deixa ela cantar também. Sim, claro. Né? Ela já tem uma lista agora de sambas, de tudo que ela escuta. Ah, perfeito. Já está escutando mais música brasileira do que eu. Ah, que legal. Bom, obrigada, viu? Muito bom, adorei. Sejam bem-vindos, viu, Santuário? Obrigado. Que bom falar com vocês. Obrigado pela participação. Eu fiquei sabendo que a professora trouxe uma dinâmica pra gente. Exatamente. É um desafio que eu proponho em sala de aula e sempre dá bom. Como eu falo com eles, vai dar bom aqui. Vai dar bom. Dá certo com a turma, vai dar certo com a gente. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre a crônica, né? Que é um gênero textual muito comum, que a gente sempre lê, que são fatos do dia a dia, do cotidiano. Então, pegar um ônibus, trabalhar, dia a dia em casa, cozinhar.
são crônicas, né? Crônicas são textos do cotidiano. E é o que nós faremos agora. Nós vamos imaginar, eu também faço parte. A crônica ela é dividida em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu vou ficar com a introdução, tá? Primeiro eu vou expor o tema para vocês. O tema vai ser o seguinte: nós vamos imaginar que estamos num transporte público, pode ser um metrô, um ônibus, um transporte público. E neste dia bateu aquela reflexão de observar as pessoas, a interação entre elas, a rotina delas dentro do transporte público. Como será que vai sair essa história? Meu Deus. Nós seremos narradores, personagens. Eu tenho uma né? cronista do meu lado aqui todo dia no vai programa. me Eu vou no embalo da Biane, A viu? gente divide a história. Vamos professora. lá, Isso, vamos aí lá. eu tenho algo a propor. Tá. Eu faço a introdução, você o desenvolvimento e ela a conclusão, Tá pode bom, ser? perfeito. E aí Tá. nós vamos registrar. Em sala de aula, às vezes um aluno registra, às vezes o professor é o escriba, às vezes a gente faz na lousa, porque estimula a escrita, estimula a criatividade, o pensamento crítico, as ideias ali em equipe. Então tem todo esse olhar por trás dessa produção coletiva que a gente chama, tá Tá. bom? Então vamos lá, eu professora. vou- Eu acho que a vamos. professora pode registrar pra gente, então, pela eu vou fazer a praticidade. introdução. Pela praticidade, aqui, tá bom? né? A professora continua registrando, a gente vai pensando, pode ser? Isso. Pode ser, professora? Então aí a gente vai falando depois, Pode você vai ser. registrando pra gente. E o título a gente coloca no final. No fim, é né? uma dica, Tá bom. porque aí a gente... Primeiro a gente conduz a O história. título é aquele que vai mais chamar a atenção do leitor. Então ele tem que ser perfeito. Boa. E aí a gente vai ter tempo para pensar no decorrer Ó, aí da dica da para quem quer produção. escrever bem, para quem vai fazer vestibular, tá participando de processo seletivo, que às vezes você tem que fazer um texto. Já pega essa dica aqui, dica ó. é Deixa boa. o título no fim para impactar. E você que está em casa, aproveita para mandar mensagem para a gente, para falar se você gostava da disciplina, se tem algum texto que você gosta e se a gente vai mandar bem nessa crônica. Você gostava? Você tinha facilidade? Eu brinquei no começo que o pessoal sempre pensa, né? A jornalista gosta de língua portuguesa, mas eu no começo eu não era o maior fã, nos primeiros anos, mas quando chegou no ensino médio aí eu me apaixonei por isso, legal. pelos gêneros textuais, aí eu me diverti escrevendo, criando história. Eu acho que eu sempre gostei da língua portuguesa, mas eu admito que ela é desafiadora. Eu cheguei até a fazer um mestrado ali e sofri, viu? Sofri. Ó, pra gente acelerar, a gente vai fazer o seguinte, a professora vai falar aí e o Gui já vai pensando. Tá. Vamos lá, Gui. Em uma manhã de frio, acordei, tomei meu banho, Me me arrumei. arrumei, tomei café e fui ao ponto de ônibus. E aí? Lembrando que a crônica ela permite uma linguagem mais coloquial, tá? Justamente para ter contato com leitores que querem uma leitura assim mais curta, mais dinâmica, mais próxima ali Com da uma realidade. com Isso, palavras tá? mais Então, próximas às pessoas, né? Por isso me arrumei ao invés de arrumei-me, Tá. certo? Tomei o café e fui ao ponto de ônibus. Cheguei lá, o ônibus tinha passado, fiquei pra trás. Enfim, não, brincadeira. Ele já acabou com a Brincadeira, história. brincadeira. Olha, Deixa eu ir, que, então. não esquece que é uma reflexão. Você com uma- está observando os passageiros. Ok. Ou se não, vai falando que a gente vai escrevendo. Ó, Pode lá ser curtinho. Me deparei. me deparei Vou traduzir para vocês. com... Você vai conseguir traduzir minha letra? Com pessoas apressadas E apareceu uma abelha aqui que ela quer participar da minha crônica. Desligadas e também uma abelha. Vai, Abi, você vai seguir daqui para você apressadas concluir a e sua... desligadas. Agora Tá, já foi ali. tá. Então, chega ao ponto de ônibus. Lá me deparei com... Nossa, eu inventei a vírgula aqui, né, professora? Desculpa. Não, Tudo tá bem. bom, só pra gente saber. Tá ótimo. Não, mas eu inventei muito. Então, lá me deparei com pessoas apressadas, desligadas. Por quê? Qual a reflexão, qual a conclusão que Agora é o você seu tira momento, disso? Abiane. Você vai fechar com chave E de eu ouro essa sei- crônica, Ai, hein? Eu ai, sei que hein? essa pauta lhe é cara. Pessoas apressadas e desligadas. Nesse mundo de hoje em dia.
Com o celular em mãos. E é legal, professor, esse tipo de exercício, fazendo essa dinâmica de construir em conjunto, né? Sim, e aí a gente coloca aqui o aluno como protagonista. E imagino Né? que trabalha mais essa criatividade, porque se Sim, for para eu pegar e eu sozinho. discorrer sozinho, É. eu pensei na introdução, a Sim. história ela meio que já se constrói, né? Sim. Quando eu preciso partir do ponto que o outro me levou, o cérebro precisa ser mais rápido. Agora, né? imagina uma sala com 20, Meu 30 Deus do alunos, céu. cada um querendo dar sua ideia e de aí eu- repente tem uma reviravolta no Exato. meio da... É muito Isso que eu legal, tava eles pensando, porque adoram. Aí o aluno, às vezes, ele já tá planejando. Não, aqui, ó, eu vou dar essa Isso. contribuição. Aí vem alguém antes E e, muda putz, tudo. isso aqui já não serve E aí, mais. nós fazemos depois a correção do texto. Ai, que legal. Então, cada um, eu falei, gente, só escrevam, coloquem as ideias. A revisão é importante, então eu sempre falo para eles revisarem. Depois nós vamos revisar o que tiver de arrumar, a gente arruma, e eu faço junto com eles a revisão. Perfeito. E aí todos depois assinam como autores. Como autores. Vamos ver como é que a Biane coloquei. terminou o nosso texto? Lá me deparei com pessoas apressadas, desligadas. Com o celular em mãos, entendi a distração. Logo pensei, quando a tela do telefone será trocada pelas telas divinas? Olha Nossa, só! que Muito bom, profundo. muito bom. gente, ficou Parabéns, bonito. alunos. Obrigada, Vocês são ê! demais. Brilhou. Mas Vamos ainda bem, falta professora? o título, né? O título. Título. E agora? Que título nós podemos dar A Biane para do essa céu. reflexão? Meu Deus do céu, esqueci disso. Ficou uma crônica reflexiva, Foi né? reflexiva. É. Puxando para essa ideia da tela. As telas da estrada, não sei. Isso, falar alguma coisa As- das alguma telas coisa nas assim. ruas, Estrada. alguma coisa, talvez Posso algo nesse colocar? sentido. Pode. Por favor, professora. Aê, você de casa faça esse exercício que é muito Olha, legal. é, Vocês junta a gostaram? família, Mandamos né? bem? É uma boa, né, gente? Aproveita a família em casa, às vezes a criançada tá de Isso férias. E por que não pega esse momento, né? Reúne todo mundo e vamos escrever junto, vamos trabalhar a nossa criatividade, vamos trabalhar os nossos conhecimentos. Pessoal, em casa, dá para fazer tanta coisa com os filhos. Produção, leitura. Então, a família é bastante importante. Eu falo que é uma caminhada aí bem importante nessa questão até do gosto, né? Pela língua portuguesa, pela leitura e pela escrita. Professora, obrigada. Seja bem-vinda sempre.